Cansaço, eu disse para você, isso aí ninguém vai conseguir fugir disso. Você vai estar cansado. Mas aí tem uma questão do cansaço que é bem interessante. O cansaço ele aparece, ele vai aparecer sempre. A questão é quando você vai sentir esse cansaço. O cansaço ele vai acontecer principalmente quando está no fim do dia. Né? Você acorda legal, aí o seu nível de cansaço vai aumentando. Né? Mas se você insere ali, no caso que a gente está conversando no fim do dia, o estudo, e ele vira uma rotina, você meio que distribui esse cansaço durante o dia todo. E esse cansaço vai, no fim do estudo, ele vai ser maior, lógico, né? Ele vai estar ali apontado. Então, assim, o cansaço existe. Tá? Eu não vou ignorar esse cansaço. Tá? Por isso que eu digo para vocês, faça exercício, para fisicamente esse cansaço não ser físico, talvez seja mental. E se você puder praticar alguma meditação, 10 minutos de meditação antes, para te dar, né, um alívio mental, ok. Lembra do que eu falei? Esqueça tudo que está em volta. Isso vai te ajudar a relaxar um pouco do cansaço. Mas claro que também a gente tem que pensar na alimentação, tá? Se alimente, antes de estudar principalmente, para você estudar bem, né? Bebendo água e tal, para esse cansaço não estar ali no máximo naquele momento, né? Vamos deixar esse cansaço para o finalzinho, né? Então, se você está alimentado, se você está confortável, se você está, bebeu água, pô, tá tudo bem, cara. Agora é focar naquilo ali, e quando você entra no ritmo, esse cansaço ele some, por incrível que pareça, né? Não, ele some, né? Ele se dilui durante esse tempo também. E você vai estar cansado no final do dia mesmo, no final daquele momento que você vai dormir. E parece que ele é dividido no dia para chegar no momento que você vai dormir e você extrapola lá. Beleza? Bom, durante a prova. Durante a prova também tem alguns estados mentais que a gente tem que trabalhar. Emoção. Bom, a primeira questão da emoção aí é você trazer um nível emotivo para a prova. Você tem que ser frio. Tá, é isso que eu quero dizer. Talvez eu deveria trocar a emoção pela frieza, né? Porque você tem que ser frio. Na hora que você vai fazer a sua prova, você tem que ignorar suas emoções. É aquilo que eu falei. Antes da prova você senta, você respira, esquece tudo, você só vai fazer a prova. Então você vai, ao mentalizar o planejamento da prova, você sabe exatamente onde você vai começar, próximo passo, o tempo, a moça vai avisar que está acabando, você sabe o que está acabando, o que está faltando fazer, e você faz sem emoção. Imagina um jogador de futebol, quando ele entra no Maracanã com 100 mil pessoas. Tá, hoje em dia não tem mais 100 mil, né? 50 mil pessoas que seja. Aquela pressão em cima, aquele final de campeonato, aquele último jogo, você está perdendo. Você não acha que o cara sem emoção ele vai ter um rendimento muito melhor do que aquele que está estressado, gritando com todo mundo porque está faltando os últimos minutos, ele está nervosão? Por quê? A maioria dos jogadores, pelo menos os mais experientes, eles já estão acostumados com aquilo. Então toda aquela pressão, seja em volta, seja do tempo, eles sabem administrar. E é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Eu sei que você não vai aprender isso na primeira prova, mas com o tempo você tem que desenvolver isso. De você estar, é mais uma prova. Então você não precisa colocar sua emoção ali. Você tem que estar frio. Beleza? Desatenção é aquilo que eu te falei. Não tenha desatenção durante a prova. Você não pode perder a atenção. Você não pode olhar para o lado e saber como é que os outros estão fazendo a prova. Quem saiu
quem saiu primeiro, quem não saiu, quem ficou. Não importa. É você e a prova, nada mais. Então, não tenha desatenção, principalmente em relação às questões. Fixa isso toda vez que você for começar a prova. A questão pode ter uma pegadinha. A questão pode ter uma pegadinha. A questão pode ter uma pegadinha. Olhe para essa questão com calma, com atenção, para saber o que ela está me perguntando, principalmente interpretar o que ela está me perguntando. O que ela está me perguntando? Que às vezes a gente vai direto naquela, a gente relaciona a pergunta a uma resposta que já está ali. Isso eu já sei. Não, gente, presta atenção. O que está perguntando? É isso mesmo? Tá? Desatenção dá uma raiva. Nervosismo. Quando eu falei ali de você estar frio, você está isolando o nervosismo, né? Tá claro isso, né? Mas aqui eu quero mostrar para vocês que o nervosismo é o que mais nos prejudica, né? Talvez a pressa também, né? Mas o nervosismo é o que faz você não raciocinar. Você parece que quer acabar logo, você não raciocina direito, você relaciona uma coisa a outra sem ter relação nenhuma, sabe? Você lê a pergunta, é que eu acabei de falar, né? Você lê uma pergunta que fala sobre um assunto, você já relaciona a resposta porque o assunto você te lembrou aquilo. Não é assim que funciona. Pergunta e resposta não se responde por relações. Você tem que interpretar o que a pergunta tá me trazendo, né? E o nervosismo faz a gente esquecer do tempo, faz a gente, né? Descontrola a gente completamente, tá? Então tem que lembrar, calma, frieza, o que eu planejei, como estou fazendo, tá seguindo o que eu planejei? Tá. Então tá tudo certo. Fazer errar, acertar, faz parte do jogo, tá? Então, se eu não passei, mas eu fiz isso tudo certinho, você está no caminho certo. Você fez certo. Você fez a prova certa. Calmo, no tempo, conforme planejou. Lá na frente, você vai avaliar os seus erros. Porra, então é o conhecimento que está ruim. Então eu vou investir no estudo da matéria tal, da matéria tal, da matéria tal. Essa parte de fazer a prova eu estou redondinho. Porque eu não faço com pressa, eu não faço errado, eu não faço nervoso. Entendeu? São fases. Entenda cada uma das fases, avalie cada uma das fases e corrija os seus erros. Tá bom? Pressa. Acabei de falar da pressa. Às vezes a gente tem pressa de terminar. Porra, quantas vezes eu fui o primeiro a entregar a prova. Saí todo pimpão de lá. O que isso acrescentou? Nada. Nada. Pelo contrário. Eu não tive tempo eu não revisei a prova. Podia ter revisado. Pô, se eu faço a prova toda, tá sobrando 1 hora, por que eu vou passar ou tá faltando 2 horas, seja lá como for, por que eu vou passar para as respostas, pro quadro de resposta? Não, deixa eu ler de novo. Será que eu fiz alguma bobagem aqui? Lê de novo. Principalmente aquelas que tem, né, sempre fica em duas. Essa ou essa, ou essa ou essa. Eu vou de novo, pô. E a ansiedade, né? Ansiedade de que isso passe logo, ansiedade de entregar logo a prova, que eu quero sair daqui, ansiedade de ir para casa, ansiedade de ver o resultado, ansiedade de aposentar. A ansiedade para mim é um dos erros, né? Minhas unhas, eu nem tenho unha mais. Ansiedade, não precisava. Porque a ansiedade não te traz benefício. A ansiedade te deixa nervoso, te deixa... Novamente, acho que às vezes algumas dessas emoções aqui elas são muito próximas, né? Muito próximas. Ou ela puxa uma outra, mas no fim das contas o foco é você se livrar das emoções, se livrar, ser frio, né? Gelo no sangue, né? Eu ouvi isso em algum lugar. E pós-prova? Bom, pós-prova, né, vem aquela questão que eu já falei com vocês, da frustração. Frustrar de não passar.
de falar, cara, eu vou fazer isso de novo? Não vou. A frustração, se você não souber antecipadamente que isso vai acontecer, ela pode derrubar, né? Porque você não espera por isso. E aí quando você se frustra, você sofre uma dor que você não quer sentir de novo. Só que quando você sabe que você vai se frustrar, você sabe que você não vai passar, não dói tanto. Dói porque, né, a gente nunca gosta de ser reprovado. Mas ela é mais suportável, ela é esperada, né? E principalmente quando você vê a sua evolução, você está evoluindo, né, de uma nota para outra, melhor para uma outra, melhor, às vezes uma cai, mas faz parte. Isso faz parte. Mas você até se anima, porque você fala, estou no caminho certo, eu estou crescendo, eu não estou caindo. Pô, se eu estou caindo, tem alguma coisa errada aí. Porque sua evolução ela tem que ser positiva. Você não pode cair. Se você cair é porque você está fazendo alguma coisa errada. Aí você precisa aplicar a persistência. Vamos repetir. Vamos corrigir. Vamos acertar. Então, a resiliência, que eu acho que é a próxima, é que difere, né, das pessoas maduras das crianças. É onde a gente separa quem passa e quem não passa. Porque tem muita gente que... E eu fui assim por muito tempo. De estudar brincando, né? De estudar achando que tá estudando e não tá, né? E quando não passava, falava, não quero mais isso não, que saco. Sabe? Então você não é resiliente. Resiliente, para quem não sabe o que é resiliência, no jargão popular, é envergar, mas não arrebentar. Né? Quer dizer, você leva pancada para tudo quanto é lado, leva um não, mas você tá ali, fazendo de novo. Você precisa ser resiliente. Nesse mundo de quem quer chegar lá, que quer aprender do concurso, tá, gente? Novamente, não falando de concurso, que é a experiência que eu tive. A resiliência, mas eu acho que provavelmente acontece também se você quer aprender a tocar um instrumento musical, que não é fácil, ou você quer estudar uma língua. Se você não continuar, mesmo errando, continuar, você não vai vencer, né, essa etapa, tá? Então assim, o processo em si, ele tá aí para te ajudar, ele tá aí para dizer qual o atalho para você conseguir aprender e, nesse caso aqui, passar no concurso público. Mas ele vale para a vida, tá? Para o vestibular, seja lá o que for. É isso. Terminou aqui. A gente vai falar então no próximo agora sobre habilidade pessoal e o quanto ele vai influenciar para você na sua vida, no seu estudo. Beleza? Vamos lá.